Estamos ficando mais inteligentes, mas menos humanos, e o estoicismo pode ser o último escudo. Essa frase soa como um alerta, e talvez seja mesmo, porque estamos cercados por telas que pensam, algoritmos que decidem e máquinas que parecem entender tudo sobre nós, menos o que sentimos. A inteligência artificial avança com uma velocidade assustadora, e enquanto o mundo celebra a eficiência, muitos estão esquecendo o essencial, o domínio da própria mente. Marco Aurélio dizia que a alma se torna da cor dos pensamentos. E se nossos pensamentos forem moldados por máquinas, de que cor será nossa alma? Vivemos numa era onde o imediatismo virou vício. A IA escreve, fala, cria imagens e até nos aconselha. Mas há algo que ela nunca poderá fazer: sentir. O estoicismo, essa filosofia antiga, não nos ensina a fugir do progresso, mas a governar a si mesmo dentro dele. É sobre lembrar que o controle não está nas máquinas, nem no caos lá fora. Está no espaço silencioso entre o que acontece e como reagimos. Enquanto a inteligência artificial tenta prever cada movimento humano, o estoicismo nos convida a fazer o oposto: observar sem reagir, sentir sem ser dominado, viver com consciência no meio do ruído digital. Imagine Marco Aurélio abrindo um feed de notícias hoje. Ele veria milhões de mentes presas em comparações, dopamina e distrações. E com calma, escreveria algo simples: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. A IA pode nos ajudar a resolver problemas complexos, mas não pode resolver o vazio existencial de quem perdeu o controle de si. Ela pode organizar dados, mas não pode dar sentido à dor. Ela pode prever padrões, mas nunca entender o que é amar, falhar ou recomeçar. E talvez seja exatamente aí que o estoicismo se torna mais necessário do que nunca. Hoje, o desafio não é competir com a inteligência das máquinas, mas proteger a sabedoria do humano. O estoicismo é o antídoto contra o automatismo. Ele nos lembra que o verdadeiro poder não está em reagir rápido, mas em reagir certo. Não está em saber tudo, mas em dominar a si mesmo. E se Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto pudessem nos observar, diriam que o perigo não é o avanço da tecnologia, mas o retrocesso da alma. Porque uma mente sem virtude é uma máquina disfarçada de humano. E já existem muitas por aí. A tecnologia, por si só, é neutra. O problema é o uso inconsciente. A IA pode te tornar mais produtivo, mas também mais impaciente. Pode te dar poder, mas também te tornar escravo da validação. O estoicismo, em contrapartida, é um lembrete de que a serenidade nasce do controle interior, não das circunstâncias. Quando aprendemos a olhar para dentro, percebemos que nenhuma inovação tecnológica substitui o silêncio de quem entende a si mesmo. E é nesse silêncio que nascem as melhores decisões, inclusive sobre como usar a tecnologia com sabedoria. Mas não se engane, o estoico moderno não é um inimigo da IA. Ele é o usuário consciente dela. Ele entende que a inteligência artificial pode ampliar o conhecimento, desde que a alma continue sendo o comando central. O estoico na era digital não é aquele que rejeita o novo, mas aquele que mantém o essencial. Ele usa a máquina, mas não se torna uma. Ele escuta conselhos de algoritmos, mas confia na voz da razão. Ele sabe que a IA pode responder rápido, mas a sabedoria exige pausa. E é justamente essa pausa que o mundo perdeu. Vivemos com pressa até para evoluir. A cada nova tecnologia prometem que seremos mais felizes, mais livres, mais eficientes. Mas na prática, estamos mais ansiosos, mais distraídos e emocionalmente exaustos. O estoicismo entra como um freio de consciência. Ele não nega o avanço, mas nos obriga a perguntar: isso me aproxima da minha essência ou me afasta dela?
Essa simples reflexão é o que separa o humano desperto do humano automatizado. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Hoje desperdiçamos tempo sendo moldados por algoritmos que sabem o que gostamos antes de sabermos o que precisamos. A inteligência artificial nos conhece pelas buscas, mas não pelos silêncios. Ela entende padrões, mas ignora a alma. O estoicismo, em contrapartida, é uma filosofia dos silêncios. Ele nos ensina que a paz não vem do controle externo, mas da aceitação interna. Então, a pergunta não é se a IA vai dominar o mundo. A pergunta é: você vai continuar dominando a si mesmo quando o mundo for dominado por ela? Um estoico diria que a resposta está na sua disciplina. Está na sua capacidade de manter a mente calma enquanto tudo à sua volta grita velocidade. Está na força de resistir ao impulso de reagir e, em vez disso, responder com razão. O futuro pertence a quem souber equilibrar sabedoria emocional com inteligência artificial. Porque conhecimento sem virtude é só poder sem direção. O segredo é usar a tecnologia sem perder o que te torna humano: empatia, compaixão, propósito. A IA pode escrever textos perfeitos, mas só o ser humano pode colocar verdade neles. Pode simular emoções, mas nunca vai senti-las. Pode calcular resultados, mas não pode entender o valor de um recomeço. E é isso que o estoicismo protege: o sentido da vida no meio da automação. Ele te lembra que, mesmo cercado por máquinas, você ainda é responsável pelo que pensa, sente e escolhe. Então, se quiser continuar humano na era da inteligência artificial, pratique o que Marco Aurélio ensinou. Controle o que depende de você e aceite o resto com serenidade. Use a IA para expandir o mundo, mas use o estoicismo para manter o coração firme. Porque no fim, quando as máquinas fizerem tudo, só restará uma pergunta: quem você se tornou enquanto elas aprendiam? E se esse vídeo te fez refletir, respira fundo e lembra: a verdadeira evolução começa dentro. Se quiser continuar essa jornada de sabedoria e autocontrole, inscreva-se no canal. Aqui, a cada novo vídeo, a gente aprende a usar o mundo sem ser usado por ele. Porque o futuro é tecnológico, mas a essência ainda é humana.